Bom dia a todos. Constatada a presença do número legal de vereadores, damos por abertos os trabalhos da reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Colocamos em votação a ata da reunião extraordinária realizada no dia 17 de dezembro, às 13 horas, e que se encontra à disposição de todos, junto ao site da Câmara Municipal. Vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Primeiramente, informamos que contamos com a presença da diretora da RH, a senhora Marguerite, obrigado pela presença. Também o secretário Ademir, obrigado pela presença, secretário. Representante do sindicato, senhor Jonas, e representante da categoria dos vigilantes, o senhor Alexandre e o senhor Eduardo, representando a categoria. Obrigado pela presença. Inicialmente, a reunião tratará de questões referentes ao PLC 178/2021, que altera a redação dos anexos 4 e 5 da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2008, inserindo atribuições aos cargos de vigilante, vigia QS e vigilante QS, conforme a diligência solicitada pelo vereador relator da matéria, vereador José Idalino da Rosa. De imediato, então, passamos a palavra ao vereador relator, senhor José Idalino da Rosa. Com a palavra, vereador. Bom dia, senhor presidente, vereador Amarildo, senhores presentes, a diretora do RH, presidente do sindicato, os representantes vigilantes, secretário, e convidamos o RH e o sindicato e os interessados para discutir essa matéria, para esclarecer, para que nós possamos ter um voto consciente. Tá? E o que me embasou também a convidá-los aqui, senhora diretora, eu li o Estatuto do Sindicato e a Lei Complementar 37, que é o nosso Estatuto de Servidor. No artigo 3, ela diz que cargo público é criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidade acometidas ao servidor público. E o sexto fala, é vedado acometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, constante em legislação específica, exceto em cargo de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Já o Estatuto do Sindicato, no seu artigo 3º, também fala que tem as seguintes finalidades: promover todos os tipos de reivindicações ligadas ao vínculo funcional de seus associados e dos integrantes da categoria profissional representada. O artigo 4º, para atingir suas finalidades, incumbe ao sindicato, letra B, dar assistência a seus associados e aos integrantes da categoria profissional representada nas questões que envolvem seus interesses jurídicos funcionais. Então, baseado nessas duas leis, o Estatuto aprovado em Assembleia e a Lei Complementar 37, que é o nosso Estatuto dos Servidores. Por isso foi chamado para que nós conversássemos sobre esse projeto de lei. Eu não sei se é o caso de ler, presidente, o projeto. Não, o senhor tem que fazer, vereador, os questionamentos para o pessoal do Executivo. Qual é que são as suas dúvidas referente ao projeto? Positivo. Aí eles vão respondendo. E eu já convidaria o secretário Ademir para passar aqui à frente também. Diretora Marguerite também, passa aqui na frente, faz favor. Que daí vocês podem compartilhar aqui o microfone. Que daí o secretário e a diretora vão anotando os questionamentos e esclarecendo as dúvidas. Tá, ok. Então, sobre o projeto de lei 178, o questionamento que se tem sobre manter-se sob sua guarda a responsabilidade do ambiente de trabalho, as chaves e portas, isso eu acho que já está previsto na própria Lei 40 de 2008, que é a qual está se propondo que seja aumentadas as atribuições nela, né? Que aqui diz em alguns lugares que nós temos que fiscalizar, nós, os vigilantes, fiscalizar a área de acesso aos edifícios, né? E em cada já está previsto isso. Mas quanto a dirigir veículo, esse é o questionamento, diretor e secretário. Eu olhei aqui no PL e fui no final lá, que é o ofício
que dá as justificativas, né? E eu acho que ali está, para mim, o objeto desse projeto, o número 4, assunto iniciativa do processo legislativo, projeto de lei complementar 178. Número 4. Assim, a administração pública municipal pretende ampliar as áreas de vigilância dos bens municipais, visando coibir depredações em praças e parques, situação que demanda a possibilidade de que os servidores dos cargos referidos possam fazer uso de veículos, a razão pela qual está se atribuindo a possibilidade de dirigir veículo de serviço. 5. Igualmente, a utilização de veículos permitirá que se otimize o trabalho dos servidores no resguardo do patrimônio público, principalmente em locais amplos como o Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carson, no Tapeporã e praças diversas. Para começar, eu gostaria que vocês clareassem o que seria esse objetivo aí para mim, eu entendi que o vigilante vai ter que se deslocar até o Parque Itapeporã, nas praças, dirigindo o veículo, né? Então, seria essa, para vocês começar a nos esclarecer um pouco sobre isso. Bom dia, presidente da comissão, vereadores, Amarildo, Zalino e demais presentes. Primeiro, o município, né, tem essa prerrogativa, né, de fazer as alterações de cargo que não altere substancialmente as atribuições do servidor, tá? Então, a gente pode fazer isso. E eu acho que é bem importante a gente dizer que a gente está numa constante avaliação para verificar claramente as melhorias dentro do serviço público e que, em alguns momentos, a gente precisa deixar, quem sabe, até um pouquinho mais claro a atribuição de cada um na sua função. Quando a gente fala de dirigir, eventualmente, a gente está colocando alguns momentos onde se faz necessário o uso de veículo. A grande maioria, ou quase todos, sabem dirigir e que a gente precisa, quando necessário, estar colocando um motorista a mais, e isso aí sempre está onerando também os cofres públicos. Acho que é muito importante também a gente falar sobre o princípio da economicidade. Dentro de algumas atividades, vamos citar um exemplo, tá? Nós temos hoje um vigilante que está aqui no Cultural, tá? No Centro Cultural, antiga prefeitura. Nós gostaríamos que, com a aprovação disso, até porque nós poderíamos colocar isso já como atividades afins, no caso de abrir e fechar portas. Muitos já fazem isso. Veja, nós temos os banheiros na frente da praça. Tá? Na Praça da Bandeira. Então, se nós não tiver isso mais claramente, nós vamos ter que pagar para uma empresa fazer esse trabalho, sendo que são poucos minutos, né? É próximo, ele pode fazer isso aí gerando economia nos cofres públicos. Porque se nós contratar uma empresa para fazer isso, com certeza vai custar lá seus 3, 4 mil reais por mês para fazer isso. Mas eu gostaria de voltar, então, à questão de dirigir. Nós sabemos o tamanho que nós temos um parque de exposições, por exemplo. Isso até vai facilitar o serviço do vigilante. Em algum momento, poder utilizar isso para fazer as rondas. Então, eu acho que a alteração, como um todo, ela é muito simples. Inclusive, quando a gente fala de portas, fechamento de portas, muitos já fazem essa atividade, que está dentro das áreas afins que a gente considera. A gente só está deixando ele um pouquinho mais claro dentro da lei, para que também não gere dupla interpretação. Secretário,
Eu fiquei em dúvida aqui quanto aos deslocamentos. A gente sabe que as áreas internas, né, dos locais públicos, tem algumas áreas que são bem amplas, né? O exemplo é do Parque de Exposições. Mas eu pergunto assim, os deslocamentos externos. Hoje nós sabemos que os vigilantes eles não possuem arma de fogo, né? Vamos dizer que o vigilante lá da Praça da Bandeira ele tem que deslocar lá o Tapeporã para fechar os banheiros. Esse deslocamento de veículo do poder público e o deslocamento dele, ele tem, digamos assim, é essa necessidade que o poder público precisa? Como a gente comentou antes, são eventuais necessidades, tá? Não tem nenhuma razão para não ter, tá? Eu não consegui entender a pergunta se é isso que nós precisamos. Sim, por causa do deslocamento em área externa, secretário. Área externa sem o uso de armamento. Vou dar um exemplo, eu vou no Tapeporã lá sexta de noite. Daí, à meia-noite ou 2 horas da manhã, tem que fechar lá os banheiros. E esse vigilante vai lá com o veículo oficial, mas ele não tem, digamos assim, nenhum tipo de segurança dele mesmo. Ele não tem arma. Hoje, nós sabemos que tem uma portaria que retirou o porte de arma dos vigilantes em cidades com menos de X habitantes. Mas, vereador, você acha que precisa ter porte de arma para ir fechar uma porta lá no Tapeporã? Depende, né? O senhor já foi às 2 horas da manhã, sexta-feira de noite lá? Não, mas não é. Esses horários não estão contemplados. Por exemplo, no Tapeporã, se não me falha a memória, tá? As portas de banheiro são fechadas às 21h30. Abre às 9h30 da manhã, por exemplo, e às 21h30 fecha. Aqui na Praça da Bandeira, abre 7h30 e fecha às 19h30. Então, hoje, 21h30, 22h30, hoje há um movimento, lógico que em qualquer momento, para qualquer um cidadão comum como nós, se nós vamos sair nesse horário, 21h30, é uma atividade simples de se fazer e que muitos já fazem de fechar. Eu não vejo essa necessidade de ter o armamento por causa disso. Isso também. Infelizmente, essa questão do armamento nós não temos como resolver, né? Isso não é o município, não é o Estado, acredito que é uma lei federal, né? Então, a gente não tem como resolver. Concordamos, achamos que sim, que os vigilantes estariam bem mais seguros e fariam bem melhor a segurança dos prédios próprios com arma, é óbvio, né? Logo que saiu a portaria, eu já estava no governo, a gente lutou, foi atrás, fomos até Santo Ângelo, fomos na Polícia Federal, se não me engano, né? A gente realmente foi atrás disso para tentar ver uma possibilidade de reverter, mas não tem. Isso é uma determinação federal que a gente não tem o que fazer, né? Então, a questão do armamento, infelizmente, é isso. Não tem como voltar atrás. Só uma pergunta já seguindo nessa linha aí. Qual é a preocupação desse deslocamento, secretário? Dentro do parque não tem problema. E isso eu vou deixar claro, a gente não é contra as nossas atribuições, entendeu? Nós só queremos adequá-las melhores, né? E se dê as condições necessárias de trabalho para que se exerça essa nova atribuição que está sendo pedida para ser incluída na Lei Complementar 40, que está as contribuições. Qual é que é o problema que o vereador Amarildo também tentou indo nessa linha? Você se deslocar de um local para o outro local, andando pelas vias públicas, né? Pode ocorrer um acidente, pode ocorrer um monte de situação, né? Que o vigilante, então, está exposto, né? A questão é o seguinte também que eu queria colocar sobre o armamento. Melhorar as condições. Se não tem o armamento, não pode o armamento de choque elétrico, por exemplo, que tem as taser, por exemplo, isso talvez é permitido, né? Porque os vigilantes estão a cada 2 anos se reciclando
O próprio município faz esse pagamento para a reciclagem dos vigilantes a cada 2 anos. Estão aptos a usar esse material. O revólver, por exemplo. E a própria Lei 40 aqui que eu iria dizer, e a questão é o seguinte, ó, ela já nos tem essa atribuição, eu vou ler aqui para o senhor. Abordar indivíduos de atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à autoridade policial se for o caso. E aí entra a questão de sair de noite, estão falando da noite, pode ser, mas vamos falar à noite de fechar o banheiro, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a minha atribuição como vigilante, é obrigação eu abordar se houver alguma coisa suspeita, né? Indivíduos em atitudes suspeitas. Então eu estou num posto, aí eu me desloco até outro posto para fazer uma função de fechar a porta, perfeito. E se eu me deparar com uma situação que eu tiver que cumprir a minha função como vigilante, eu estou sem nenhuma equipamento de proteção, principalmente da minha vida. E a gente vê nas redes sociais alguns vídeos aí de briga no Tapeporã e tal. Como é que o vigilante vai encarar isso aí? Então, o que eu trouxe para a discussão para que nós entendesse, que a administração entendesse que se vai ser passado esse projeto, mas que também dê as condições necessárias para o vigilante trabalhar, desenvolver a sua função. Então, essa é a questão. Acho que é bem importante essa sua colocação, vereador. Eu não conheço a lei toda ela em específico, e eu não sei se esse equipamento pode ou não pode. Isso a gente pode avaliar, tá? A gente tem que avaliar. Eu, Ademir, tá? Falando pela gestão, nós temos toda a ciência possível que todos os nossos servidores precisam ter os equipamentos necessários, tanto de proteção individual quanto para qualquer atividade ele precisa ter os equipamentos, ferramentas necessárias para isso, tá? E eu tenho certeza que para qualquer integrante da gestão vai estar alinhado isso. Então, dá para a gente verificar sim se isso pode ou não pode, eu não tenho esse conhecimento. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que hoje isso já contempla dentro da lei, se verificar algo suspeito, essa abordagem. Tá? Então, não está mudando isso. Não está mudando. Quem sabe... nós estamos só citando o Tapeporã, mas pode ser em qualquer outra praça, os riscos, nós não estamos maximizando os riscos. Hoje já está na lei. Se enxergar algo suspeito, aqui na frente da antiga prefeitura. Hoje tem eventos, tem tudo, o vigilante está ali, ele pode enxergar isso. Então, nesse ponto, a lei não está mudando. Ela continua do jeito que é hoje. E também sobre a questão, é possível, pode acontecer acidentes? Pode, por isso que chamam um acidente, né? Eu agora me desloquei do meu horário de trabalho, do meu local de trabalho, no meu horário de expediente, me desloquei até a Câmara de Vereadores para cumprir as minhas atribuições. Poderia ter acontecido um acidente? Poderia. São coisas que a gente não prevê, mas é óbvio que a gente toma cuidado para não acontecer. Então, a princípio, na nossa ideia é tranquilo, não tem dificuldade na questão de pegar um veículo e ir até o Tapeporã para chavear um banheiro ou alguma coisa assim, né? A gente não consegue enxergar essa dificuldade. Não sei se vocês estão conseguindo colocar isso de repente de uma outra forma. Eu acho que só novamente deixar claro que a gestão, inclusive na conversa que eu tive com o Jonas, a gente esteve no ato de posse do Jonas, a gente falou bem claramente sobre isso. Nós, gestão, não queremos prejudicar ninguém. Tá? O que a gente quer? A gente quer prestar o melhor serviço. Algumas adequações pequenas, como essa, que eu penso que até pelos relatores, não tem nenhum problema nós agregar isso. A gente já entendeu, isso é importante, a gente ter essa parceria e essa abertura para a gente poder fazer melhorias. A gente tem só um objetivo, que é prestar o melhor serviço para a população
E, como eu falei antes, é uma prerrogativa, então, do Executivo propor melhorias e fazer certas alterações. Logicamente, cuidando para que ele não seja uma mudança substancial, que não mude o objeto da alteração e assim por diante. Nós queremos uma coisa só: um bom trabalho, e que os nossos servidores entendam que isso é bom, que os nossos servidores eles consigam enxergar isso como uma melhoria tanto para o município, olhando a economicidade, olhando o bom atendimento. É isso que a gente preza. Mais algum Só questionamento? para concluir, então, presidente. Eu volto a frisar, secretário, que, como eu falei, nós só queremos as melhores condições de trabalho. Tá? Em momento algum se diz, se for legal, for tudo amparado, a condição do trânsito é uma preocupação sim. E também, já aproveitando que, o que me leva a trazer essa discussão, presidente? Que nós estamos mexendo na Lei Complementar 40, e ela já tem as atribuições. Então, por que não discutir as atribuições que já estão aqui também, no sentido, não estou querendo trazer elas, mas que se nós vamos mexer nela, nós temos que entender ela, né? E aqui diz também, eu quero deixar frisado aqui, ó, zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades, como revólver, cacetete e outros. Então, isso está na Lei 40. Então, assim, ó, eu acho que o projeto deveria estar mexendo numa lei, só acrescentando. Então, tem coisa aqui que tem que ser tanto cobrada ou fiscalizada pela administração para o que o servidor faça, mas também a administração tem que ver o que cabe a ela aqui também. Então, por isso que eu trago aqui essa discussão, né, porque nós estamos mexendo nessa lei. Nós estamos mexendo nessa lei e essa lei não está sendo cumprida, nesse sentido. Como vocês acabaram de falar, que não é por força do Executivo, mas tem vários aspectos. E a questão da abordagem, em qualquer lugar nós vamos abordar, o vigilante vai abordar. Mas aí é a questão da segurança que eu lhe falei. Se eu tô, e a segurança, o tenente Amarildo aqui é da segurança, sabe? Tem o fator surpresa, secretário. Se eu estou no meu posto, eu estou protegido teoricamente, eu posso ter o fator surpresa a meu favor. Agora, eu chegar abordar em algum lugar que eu estou chegando, o fator surpresa é do outro. E aí pode acontecer alguma coisa. E é nesse sentido que nós estamos tentando mostrar. É a segurança do servidor. Não, e volto a dizer, não somos contra as atribuições que nos cabem, mas de que seja colocado as mínimas condições possíveis de trabalho para realizar essas novas atribuições. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Secretário e a Marguide, eu até escutei muitos vigilantes, né, eles fazerem alguns questionamentos. A maior preocupação que eu vi é quanto ao amparo legal. Por exemplo, a atribuição do vigilante é fazer a segurança do parque de exposições, né? Daí ele vai deslocar com o seu veículo até com o veículo da prefeitura até outro local, fazer o fechamento. A preocupação que eu percebi é o amparo legal em caso de acidente. O amparo da legislação trabalhista, já que o setor de trabalho dele, ele prevê outro local e ele estaria fora do setor de trabalho? Não? Essa é uma preocupação que eu vejo nos vigilantes. Não, ele está em deslocamento para desempenhar as suas atribuições, é um acidente de trabalho. Bem tranquilo, não tem nenhuma preocupação legal nisso. Está completamente amparado pela legislação. Volto a dar o meu exemplo. Se eu sofresse um acidente agora vindo da prefeitura para cá para desempenhar a minha atribuição aqui, é um acidente de trabalho. Isso está dentro do trajeto, óbvio. Agora, se ele precisa sair do parque para ir fechar um banheiro do Tapeporã, que daí já é um exagero, né? Que daí é óbvio que isso não vai acontecer, sair do parque para ir fechar o Tapeporã, porque essa questão de, né, isso é questão de gestão.
Mas se ele precisa sair do centro cultural, então, para ir fechar um banheiro no Tapeporã e ele se acidentar lá na Avenida América, daí é óbvio que, né, ele não estava dentro do trajeto, mas dentro do trajeto é tranquilo, bem tranquilo. Tudo amparado pela legislação. O pessoal do sindicato quer fazer algum questionamento? Daí eu gostaria que o senhor viesse aqui na tribuna aqui. Dá um microfone ali. Primeiro, um bom dia a todos, em especial aos vereadores que estão na tribuna e também aos colegas servidores que representam a administração municipal. Nós também estivemos em reunião na semana passada, debatendo com os nossos colegas vigilantes. Há uma grande preocupação, nem tanto em relação às mudanças, porque essas mudanças, ao que parece, é consenso da categoria de que elas são necessárias e se ajustam. Mas a pergunta que eu queria fazer, agora no final, mas é em relação ao trajeto. Quem vai estipular o trajeto? E se nesse meio, quando o vigilante está se deslocando, surge uma outra situação de que ele tem que mudar o trajeto dele, quem vai estar autorizando essa mudança? Como vai funcionar toda essa logística? E quanto à questão do armamento, ela é pautada na Lei 10.826, que é a Lei Federal do Desarmamento, mas em relação ao que o vereador Idalino coloca, ela só fala em armamento de fogo, né? Quanto à questão do taser, eu acho que seria bem interessante a gente pensar nessa situação. E também, já aproveitando nessa linha da pergunta que eu fiz para os representantes do Executivo, há uma grande dificuldade da gente estar conseguindo provar e receber quando a questão de acidente de trabalho, né? A gente participa, a gente se envolve com isso e a gente sabe que estamos tendo bastante dificuldades em relação a essas questões aí, porque nossos servidores eles têm encontrado certas dificuldades para conseguir fazer essas comprovações. Então, isso vai passar também aos vigias no caso de um acidente, né? Então, gostaria que vocês respondessem a pergunta que eu fiz e talvez comentassem essa questão da dificuldade e quais são os procedimentos que eles deveriam tomar se houvesse um acidente de trabalho. Vamos nos prevenir quanto a isso. Bom, presidente, assim, não é verdade. Não é verdade a questão da dificuldade de provar acidente de trabalho. O que o senhor está dizendo que tem dificuldade é quanto à questão do reconhecimento da doença proveniente do trabalho, que é diferente. Tá? Então, acidente de trabalho tem todo o procedimento, ele é seguido, a não ser que ele não seja seguido lá no começo pelo próprio servidor. O servidor sofreu um acidente de trabalho, avisa imediatamente a chefia imediata, que avisa imediatamente o técnico do trabalho, que se desloca imediatamente ao setor e faz o laudo do acidente de trabalho. E acabou. Essa dificuldade não existe. Tá? Então, existe a dificuldade na outra parte, sim, que aí tem que envolver junta de perícia médica, aí lá o próprio médico que trata o servidor às vezes não coloca lá que possui nexo causal, aí é uma questão mais entre médicos do que propriamente RH e servidor e tal. Existe sim essa dificuldade, mas não em acidente de trabalho. Ok? Quanto a essa questão das outras armas, eu realmente vou admitir que eu nunca tinha pensado nisso. E a categoria também nunca trouxe isso para nós. E eu tenho que admitir isso, realmente. Nunca tinha pensado. Até anotei aqui spray de pimenta, taser, anotei um monte de coisa aqui que já vamos ir atrás. Mas, realmente, eu nunca tinha pensado nisso e a categoria também nunca trouxe isso para nós. Tá? Então, está sendo trazido agora e, sim, vamos atrás para verificar se é possível, né, secretário? Isso também é tranquilo. A taser é uma marca, viu, Marguerite? Eu não sei, a gente agora arma de condutividade elétrica. É arma de condutividade elétrica. Ela tem várias marcas, né? Taser é uma marca. Taser, isso isso os vigilantes podem usar. Pode usar, qualquer pessoa pode usar. Não, desde que faça um curso.
Tem que ter o curso. Tá, mas a gente vai ir atrás disso, sim, com certeza. A outra pergunta, não, acho que é... Com a definição e como comprova o trajeto, todos os veículos eles têm uma caderneta, tá? Tem uma caderneta que você precisa preencher no momento que você sai com o veículo. Ou, aliás, antes de tu sair, tu faz a verificação, coloca a quilometragem que está no veículo naquele momento, define qual é que é o percurso, tá? Eu vou sair do centro cívico e vou ir até o Tapeporã. Tu coloca e depois tu comprova através disso. Você chegou no Tapeporã e você não vai voltar para o centro cívico. Você relata na caderneta, que depois vai ser assinado, tudo certinho, e é por ali que você vai comprovar o teu trajeto, tá? Bem tranquilo também. Mas como a Margate falou, a gente fala bastante em melhoria contínua. A gente tem falado, e quem sabe, quem tem acompanhado de perto o que a gente tem trabalhado na gestão, a gente tem falado por diversas vezes isso. Se a gente não teve esse cuidado ou não pensou nessa possibilidade de equipamentos, sendo coberto por legislação, por que não? Acho que sim, nós temos que buscar passar essa segurança para todos os servidores. Os vigias, então, nem se fala. Se isso é algo que está previsto em lei, o município pode aderir e isso vai ajudar na segurança do vigia, eu acredito que a gente precise trabalhar e implementar. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Bom dia a todos, sou o vigilante Eduardo. Sobre o questionamento que o senhor falou, o vigilante vai se deslocar para fechar o banheiro, então, se vier uma depredação, não tem que interferir. Está fechando o banheiro e estão depredando ali do lado. Não é para interferir, então é só fechar o banheiro e sair. Porque a gente não tem, o vigilante sai de um posto e vai para outro, se estão depredando, ele não vai ficar parado. Mas isso já faz parte das atribuições de vocês. Vocês sabem como vocês têm que agir, inclusive, provavelmente nos próprios cursos que vocês têm, né? Vocês já sabem como tem que agir. Vocês vão chamar a brigada, né? Acho que vocês sabem mais do que eu como agir. Se vocês vão enxergar uma depredação, é óbvio que vocês vão acionar a brigada, né? Mas o problema é o seguinte, quando eles vê um vigilante fardado, o que está depredando, não dá tempo Não dá tempo de quê? De chamar a brigada, só um pouquinho, estão depredando, eu vou chamar a brigada. Mas e o que tu faz hoje? Hoje, sem armamento, a gente não faz nada hoje. Sinto muito em dizer isso aí, tá difícil. Até que dar os parabéns para o nosso chefe, que tem tirado leite de pedra, porque sem armamento não tem condições nem de uma ronda num posto. O senhor falou em economia, o CRAS foi assaltado, está sendo pago o alarme e tem um vigilante lá. Então, não fecha essa economia, né? Deslocar um vigilante de um posto para botar no CRAS, onde precisa desse vigilante junto lá, de onde ele foi retirado. Então, assim, falou em economia, mas está sendo pago o alarme. Então, para que o vigilante lá? O alarme não funcionou, tem que ser cobrado a empresa que está gerindo esse alarme, e o vigilante está lá, está sendo pago o vigilante e o alarme. Então, já aí não fecha aquela coisa da economia, né? São casos assim, lá no aeroporto, os vigilantes têm as atribuições que não são deles. Deram o treinamento para eles, tudo bem, estão aptos a trabalhar nessas novas funções que estão fazendo lá, mas não é funções deles, né? Ligar as luzes do aeroporto, da emergência, revistar malas de passageiros, isso aí não é atribuição do vigilante, né? Então são coisas assim que a gente estranha, né? A gente não tem nenhuma contrariedade contra essa nova função, mas tem que dar segurança para o vigilante. A primeira coisa é vão ter um debate com os vigilantes quando tiver esse tipo de agregar novas funções, um debate com a comissão, existe uma comissão
está tramitando lá foi feito um protocolo que foi feito faz uns 3, 4 meses para se resolver. Está lá no jurídico, travado não sei aonde. Chamar a comissão e vamos conversar, não tem nenhum problema. Mas a primeira coisa, condições de trabalho para o vigilante para poder exercer as atividades. Esse é o de praxe, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Tomara que não abra margem para novos processos de desvio de função. Tomara, né? Porque o IGAN já errou em outros casos. Então, a gente, para não atravancar o jurídico lá, seria isso da minha parte. Obrigado pela tua contribuição. Eu costumo dizer assim, que a gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez só. Eu sou daquela opinião que quem quer atacar tudo, não ataca nada. O que a gente precisa? Nós temos alguns problemas, que nem você está dizendo. Tem o alarme lá e tem o vigilante. São coisas que a gente precisa ajustar. Quando a gente fala de economia, nós não estamos falando que precisa dar lucro, precisa dar resultado, tem que ser superavitário, esse negócio assim, não é esse o intuito. Na verdade, nós estamos falando em cuidar do dinheiro público. Eu, com frequência, tenho falado isso, e eu quero só citar um exemplo aqui, que no início, quando a gente começou a fazer monitoramento de recursos, fazer os controles, tudo na Fundação Municipal de Saúde, a gente teve alguns embates com o Conselho, porque eles tinham na cabeça que tinha que dar lucro. Quando eu falava que a saúde não tem preço, mas tem o seu custo, eles ficavam bravos comigo. E, gente, é assim, nós precisamos cuidar bem dos nossos recursos, para nós tentar fazer, no mínimo, tá, o que está determinado dentro das nossas contas, fazer com que tenha essa segurança, que tenha esses equipamentos necessários para desempenhar. Isso, eu também não abro mão disso. Mas, como eu falei, nós precisamos ir avançando. Veja, o que é bonito e o que é importante é essa construção que a gente está falando. Nós estamos propondo uma alteração que já ouvi, então, do terceiro, que não tem nenhuma oposição em fazer isso. Então, nós estamos avançando. Por outro lado, tem uma necessidade que, quem sabe, nunca foi fiscalizado dessa forma e, quem sabe, ninguém se tocou em fazer. Foi um levantamento aqui para dizer que precisaria, quem sabe, de um equipamento para melhorar a segurança. Nós estamos nos comprometendo de ir atrás e fazer uma análise, fazer um estudo, porque nós achamos que isso é importante. Então, é uma construção. Nós estamos buscando atender uma demanda que pode ser importante para o município. Por outro lado, nós também estamos nos comprometendo em ir buscar melhorias para que vocês possam desempenhar as atividades com a maior segurança. E eu acho que é assim que se constrói, tá? E eu acho que a gente está no caminho certo. E quando o presidente Jonas comenta, então, dos acidentes, eu acho que ficou claro também, né? São duas coisas, são coisas diferentes. Quando nós estamos falando de acidentes e estamos falando de algo que, ao longo do tempo, na execução da atividade, pode estar causando uma doença relacionada ao trabalho. Então, são coisas diferentes, acho que ficou bem claro isso. Bom, sanadas todas as dúvidas, eu acho, vereadores. Tá? Queremos agradecer a presença do secretário Ademir, da diretora Margate, do presidente do sindicato, do representante dos vigilantes, vigias, tá? E damos por encerrada a presente reunião. Tenham todos um bom dia. Passamos de imediato, então, à reunião da nossa comissão.